é a mais baixa taxa de juros cobrada pelos bancos para a maioria de seus clientes mais confiáveis. Essa taxa é baseada na chamada taxa de fundos federais, a qual é imposta pelo Federal Reserve. Entretanto, este livro não tem como finalidade dissecar os métodos complexos e cheios de jargões usados pelo sistema bancário. Contudo, o importante propósito aqui é compreender que o Federal Reserve tem o poder de influenciar as taxas de juros de todos os bancos. Isso se traduz no poder de controlar a quantidade de dinheiro que está sendo emprestada e, consequentemente, o total em circulação. Quando o Federal Reserve abaixa suas taxas de juros, assim também fazem os bancos comerciais e o crédito, ou o empréstimo, se torna mais barato. Quando o Federal Reserve aumenta suas taxas de juros, o crédito encarece. No ambiente de juros baixos, mais pessoas provavelmente irão emprestar dinheiro, colocá-lo em circulação e criar o suposto crescimento econômico, a expansão. No ambiente de altos juros, poucos podem se dar ao luxo de fazer empréstimos, menos é posto em circulação e o crescimento econômico é atrasado ou revertido, a contração. O suposto ciclo econômico se resume a isso. E o Federal Reserve, através de sua manipulação das taxas de juros, pode regular a expansão e contração de dinheiro de acordo com sua vontade até certo ponto. Por que o Federal Reserve precisa controlar isto? Para compreender isso, você precisa lembrar de que 1. Todo o dinheiro é criado a partir do débito, os empréstimos. E 2. A expansão do suprimento de dinheiro pode levar à inflação. Se o suprimento de dinheiro pudesse crescer constantemente, expandir-se, seria só uma questão de tempo antes de o mercado ficar saturado com excesso de liquidez, reprimindo o crescimento econômico resultante. Isso irá depois levar à inflação, desvalorizando a moeda, aumentando os preços. Da mesma forma, a dívida pendente é diretamente proporcional ao suprimento de dinheiro. Então, quanto mais uma economia se expande, maior é a dívida criada. Isso inicia uma crise sistemática e inevitável, pois para o dinheiro necessário para pagar os juros cobrados nos empréstimos não existe na economia completamente. Em consequência, sempre há mais dívida pendente do que dinheiro em existência. Uma vez que a dívida fica maior do que uma pessoa ou empresa pode bancar, começa a inadimplência, muitas vezes sistematicamente. Diminuem e ou cessam os empréstimos e o suprimento monetário começa a contrair-se. Essa situação específica do débito superando e anulando a expansão poderia ser simplesmente chamada de falência financeira. Agora, antes de prosseguirmos, precisamos falar mais especificamente sobre dívida. É preciso ser claramente compreendido que o débito em si é também uma ferramenta muito usada para o controle social, mas não de forma que a maioria consideraria. Num sistema monetário, toda a estrutura é baseada na participação humana. A estrutura é sempre hierárquica, de modo que aqueles no topo da pirâmide sempre se beneficiam mais do que a maioria da base. Por isso, manter as pessoas motivadas a se empregarem e temerosas de perderem seus empregos, logo suas utilidades, é uma circunstância positiva para aquele no topo. Uma pessoa que precisa de um emprego é mais propensa a aceitar um salário mais baixo e menos passível a causar problemas. Uma das maneiras mais confiáveis de fazer as pessoas trabalharem e manterem subordinação é deixá-las em dívida. Uma pessoa que deve muito será muito mais submissa ao sistema do que uma pessoa sem dívidas. Pouco se fala desse mecanismo de escravidão por meio do débito, uma vez que a maioria sequer nem pensa nisso. Cada dinheiro em existência, teoricamente, tem de ser devolvido ao sistema bancário e, para tal, o dinheiro deve ser adquirido pelas partes endividadas, geralmente através do salário ou lucro, exigindo, por conseguinte, serviço ou servidão humana. Esse problema é composto pela realidade de que sempre existe mais débito pendente do que dinheiro em existência, devido aos juros cobrados, tornando fútil a tentativa do público de não perder nem ganhar dentro do sistema. Haverá sempre mais dívida a ser quitada, assegurando a escravidão das massas. No próximo capítulo, continuaremos nossa análise do sistema financeiro e suas políticas para destacar como as frequentes falhas no sistema são criadas em sua própria estrutura, de um modo ou de outro. Antes de o fazermos, vamos resumir o que foi discutido neste capítulo. Resumo do capítulo 1. Nosso mundo está dominado pela prática da economia monetária.
também conhecida como sistema monetário. Com base nesse sistema, o valor de uma mercadoria ou serviço é definido pela disponibilidade, o grau de escassez, do recurso necessário, junto com a quantidade e o tipo de mão de obra envolvida na sua produção. De acordo com essa teoria de valor, se bens e serviços pudessem ser produzidos sem mão de obra e os recursos estivessem em total abundância, o valor, a sua etiqueta de preço, seria zero, não possuindo, portanto, valor monetário algum. Se tal situação fosse acontecer, talvez com o uso de automação de mão de obra e processos químicos para encontrar substitutos para recursos escassos, todo o sistema financeiro não teria base concreta e, portanto, não poderia existir. Algo que usa uma influência oculta no mercado é a escassez. As indústrias, de um modo geral, querem a escassez, pois ela aumenta a demanda. Essa realidade cria uma imediata despreocupação com a questão humana e ambiental e reforça métodos abusivos que funcionam para limitar a capacidade de produção e disponibilidade de recursos, em vez de expandi-los para o bem maior. Consequentemente, a abundância é impossível. Além disso, a moeda nesse sistema é deliberadamente feita escassa pelos bancos centrais, forçando os humanos a lutar uns contra os outros diariamente, sendo que nunca há o bastante para todos, o que perpetua a miséria e a estratificação de classes. O sistema monetário exige consumo cíclico ou constantes reviravoltas no mercado. Isso se traduz numa propensão e necessidade natural para criar produtos inferiores que estragam rapidamente. Uma vez que, se fossem criados produtos duráveis e sustentáveis, o mercado sofreria, pois menos pessoas necessitariam de reparar ou comprar um produto novamente, o que leva a níveis altos de multiplicidade, desperdício e poluição. Se os produtos na sociedade fossem feitos para realmente durarem por um longo período de tempo, através do uso dos melhores materiais e métodos conhecidos, o sistema monetário não existiria, já que ele só pode funcionar quando uma constante entrada financeira é gerada pelas compras. O maior problema para um ser humano é a questão da sobrevivência, e num sistema monetário, esse interesse próprio inerente se traduz numa constante busca por lucro. Foi provado que essa mentalidade causa muito mais problemas do que benefícios à sociedade, pois a preocupação social vem sempre depois do ganho monetário. Se a indústria de fato se preocupasse com a sociedade, colocando o bem-estar e os maiores interesses das pessoas como prioridade número 1, o sistema monetário não funcionaria, pois toda a orientação da estrutura exige vantagem diferencial. Em outras palavras, igualdade e integridade não têm lugar no sistema onde toda a base de sobrevivência tem a ver com competição. Claro, os defensores do sistema lhe dirão que ele cria incentivo, mas esse incentivo é apenas para ganho monetário e nada mais. Nesse sistema, contribuições significativas à sociedade não são subprodutos do acaso, mas a intenção inicial. A corrupção financeira também está sempre presente, sendo que muitas formas são aceitas como normais e legais. Ao mesmo tempo, a guerra é a forma final de estímulo econômico e isso faz da morte e destruição uma coisa positiva àqueles que estão em posições políticas e comerciais para se beneficiarem dela. A guerra é, na realidade, buscada pela indústria, independente de sua desumanidade. Dada esta realidade, a guerra provavelmente nunca acabará enquanto o sistema de lucro existir, enquanto o próprio comportamento humano terá sempre uma propensão abusiva devido à necessidade de tirar vantagem dos outros para sobreviver. O sistema de valores humanos é largamente um produto do ambiente. A influência do sistema monetário, bem como as mentalidades inescrupulosas de que ele precisa para ganhar, junto com os valores distorcidos criados pelas agências de publicidade para condicionar as pessoas a comprarem algo, criaram uma cultura de pessoas vãs, egoístas, agressivas e inseguras. Vaidade, ego, inveja e ganância são todos subprodutos do sistema e, em se tratando de promoção de vendas, o resultado final é mais importante do que os meios. Da mesma forma, a motivação competitiva e voltada ao interesse próprio, inerente na busca de lucro, cria uma indiferença geral para com o bem-estar alheio, perpetuando inclinação ao abuso e aproveito. O dinheiro usado atualmente no mundo é a moeda fiduciária e é geralmente regulado pelos bancos centrais. Nos Estados Unidos, o Federal Reserve, seu banco central, manipula as taxas de juros para controlar a expansão e contração do suprimento de dinheiro.